A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no segundo livro de Samuel. E hoje vamos meditar no capítulo 20, versículos 1 e 2, que nos diz o seguinte: Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um às suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel deixaram de seguir a Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém, os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui, meus queridos, que ainda no capítulo 19, registra-se que, após a morte de Salomão, Davi retorna a Jerusalém e reassume o trono de Israel. Imediatamente após Davi assumir o trono, nós vamos perceber então aqui no capítulo 20 que a Bíblia destaca que surge então um homem de Belial, cujo nome era Bicri. Este se levanta contra o governo de Davi para criar-lhe oposição. Vejamos que Davi acabara de resolver uma situação com o seu próprio filho, que havia se levantado contra a sua vida, contra o seu reino, e agora surge esse homem de Belial, como diz a Bíblia, Bicri, como Seba, filho de Bicri. E nós vamos perceber que, diferentemente do tratamento que Davi ele tem com Absalão, seu próprio filho, agora ele tem um comportamento diferente em relação a este. Mas o que eu quero refletir com você nesta reflexão de hoje é o seguinte: vamos perceber que a Bíblia destaca que, acabando Davi de resolver a situação com Absalão, levanta-se agora Seba, o filho de Bicri, um homem de Belial, para poder opor-lhe a sua liderança. Isso quer dizer que, às vezes, nós que estamos em algum tipo de liderança, vamos perceber exatamente isto acontecendo conosco. Ou seja, vamos perceber que quando nós conseguimos resolver uma situação de conflito, uma situação de oposição, e nós pensamos que agora vamos ter paz, vamos ter tranquilidade, logo nós percebemos que levantar-se-á outra oposição para a nossa vida, pois a liderança ela é composta de batalhas aonde uma é vencida após a outra, uma é resolvida após a outra, e assim nós vamos rompendo. Mas o que nós vamos perceber aqui é que, enquanto para Davi aquela ameaça lhe trazia desconforto, para esse filho de Belial, esta ameaça contra o rei poderia lhe custar a própria vida. Vejamos, meus queridos, que Davi percebe que aquela rebelião provocada por este moço poderia trazer prejuízos para o seu reino. Então, ele manda um dos seus generais a convocar o povo a juntar os seus soldados. Este vai, se demora, e ele envia Joabe
E Joabe, então ele vai e com a missão de eliminar este problema que havia se levantado contra o seu reino. Ou seja, Davi envia Joabe na captura da vida deste homem de Belial. Nós vamos perceber então, em uma segunda análise nesse texto, é que nós temos que tomar cuidado para não nos levantarmos contra as autoridades divinas, para que nós também não tenhamos a nossa vida ceifada antes do tempo. Este moço se levantou contra o governo de Davi, trouxe divisão para o reino de Israel, mas isso lhe custou a sua própria vida, pois nós vamos ver que no final deste capítulo, ele estava em uma cidade fortificada e os homens de Davi se colocaram contra aquela cidade por causa deste único homem que ali estava. E a Bíblia vai dizer que levantou-se ali uma mulher, que ela trouxe a paz para aquela cidade, pois ela negociou com Joabe a causa que o levava a pelejar contra aquela cidade. E então, descoberta que era a vida daquele moço que ali estava, ela mesma providenciou para que este tivesse a sua cabeça retirada e enviada pelos muros daquela cidade ao exército de Davi. Então, isso nos traz um alerta, pois às vezes, quando nos colocamos em oposição a uma autoridade divinamente constituída, como era Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus, que havia sido retirado lá do pasto com as ovelhas e colocado como rei de Israel, estes corriam o risco de ter este prejuízo na sua vida. Se analisarmos, Absalão se levantou contra esta autoridade e teve a sua vida ceifada. Agora nós vemos esse homem de Belial, que é aqui, Seba, que também se levanta contra Davi e também tem a sua vida ceifada. Porque nós percebemos na primeira situação que o próprio Davi queria evitar ao máximo, porque ele já sabia que este seria o fim, o resultado. Mas o Senhor, Ele trabalha para defender aqueles que são justos, aqueles que agem conforme a sua vontade. Se alguém se opor contra a sua vida, fique tranquilo, fique tranquila. Deus está no controle. Ele sabe o momento certo de trazer a paz para a sua vida, para trazer a paz para o trabalho que Ele colocou sobre as suas mãos. Deus é justo e não gosta e não contempla e não é complacente com a injustiça. Portanto, no momento certo, Ele trará o livramento para a minha e para a sua vida. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por estar conosco. E vamos assim prosseguindo para o final de mais um livro onde estamos trazendo reflexões da parte de Deus para a sua vida. Obrigado pela companhia. Continue conosco. Até a nossa próxima reflexão. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus.